Olha, uma máquina de escrever livros. Ela vem aqui na Bienal lançar o seu 20º romance. Um deles ficou muito famoso porque virou seriado na Rede Globo, que foi A Casa das Sete Mulheres. Mas, de toda maneira, ela vem conversar com a gente sobre o mais novo romance, Letícia Wierchowski. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu Deus, Letícia, 20 romances? Você não para? Não, no meio desses 20 tem alguns infantis aí também, que eu escrevo para criança. Mas eu não paro, não. E agora eu estou lançando meu 20º livro. E também na semana que vem, daqui 15 dias, praticamente, está estreando aí no Brasil inteiro o filme do Jaime Monjardim, que eu fiz o roteiro, que é O Tempo e o Vento, né, pessoal? Corram aos cinemas assistir. Tempo e o Vento com o Thiago Lacerda como Capitão Rodrigo, Fernanda Montenegro é Bibiana, Cléo Pires é Ana Terra, 27 de setembro em todos os cinemas do Brasil. 27 de setembro, gente, O Tempo e o Vento, a gente não pode perder. Então eu vou começar por esse lado, por essa faceta. Tá bom. Você é gaúcha. Sou. Dá pra notar pelo sotaque, né? Dá pra notar pelo Mas sotaque. né? Sotaque trigaúcho. Trigaúcho, e a gente tá falando também de um escritor gaúcho, Érico Veríssimo, que você escolheu uma de suas obras para adaptar para o cinema. Como é que foi isso? Bom, primeira coisa, eu fui convidada pelo Jaime Monjardim, né? Quem escolheu a história. É bem mais legal, né? A história foi escolhida por ele, muito bem escolhida, aliás. O Jaime, eu conheço ele desde o tempo que ele fez A Casa das Sete Mulheres, né? Então ele foi o diretor da série adaptada, que foi adaptada do meu romance. E a gente ficou amigos. E o Jaime criou uma relação muito forte assim com o Sul. Ele gosta muito de cavalos e tal, estâncias. E ele queria muito fazer uma outra grande história gaúcha. E essa história ele escolheu que fosse O Tempo e o Vento, que é talvez o livro mais importante da literatura gaúcha. Então me chamou, né, para adaptar. Eu e o Tabajara Ruas, que é outro escritor lá do Sul, recebemos então essa incumbência de contar não todo O Tempo e o Vento, mas só o primeiro volume, que é O Continente. Mas só também não é só, porque são 175 anos de história, né? Uma bobagem, não, só isso, né? 175 anos. Então a gente, na verdade, conta a história da família dos Terra Cambará. Esse é o filme que as pessoas vão ver. É uma fatia do Tempo e o Vento, né? E é uma grande história de amor e de guerra. Esse é o mote. Muita guerra, muito amor, tragédias impressionantes. Que delícia! As pessoas vão se emocionar, vão chorar, vai acontecer de tudo no cinema. Mas é uma aventura, né? Eu sou realmente, basicamente, uma escritora. Trabalhar no roteiro, que é uma coisa que eu venho fazendo recentemente, fazendo vários roteiros, é uma experiência diferente, né? Você não é mais o dono da história, é uma engrenagem, né, de uma coisa muito maior, né? Um filme. Foram 7 anos de trabalho. 7 anos nesse filme? 7 anos. Caramba! Desde que a gente começou a primeira versão do roteiro, até agora estrear no cinema, 7 anos. Nesses 7 anos, quantos livros você lançou, já que você é uma máquina de escrever romances? Deixa eu fazer as contas. Além dos infantis. Eu acho que eu devo ter lançado uns 10. Uns 10. Conta um pouco pra gente, pra quem tá aqui, um pouco da história do Sal. O que conta o Sal? Sal é assim, é a história de uma família que vive numa ilha e cuida de um farol. Não é à toa que a gente tem um farol na capa aqui. Então, é um casal que tem 6 filhos e vivem nessa ilha afastada de tudo. Um dia, uma das filhas deles começa a escrever um romance. Ela descobre que quer ser escritora. E as coisas que ela escreve no livro, de uma maneira as pessoas têm que ler para entender, começam a acontecer na vida real. E ela percebe que ela está mexendo com a história da família, sem saber como. E uma das coisas que acontece é que quando ela termina esse livro, um professor de literatura vem de Londres interessado em conhecer esse trabalho dela. E a chegada desse estrangeiro vai mexer com toda a família, vai gerar um triângulo amoroso entre o professor, a escritora e o irmão da escritora. E a partir disso, só lendo o livro, que eu não vou contar o final. Mas então esse triângulo amoroso inusitado vai mexer com essa ilha inteira e com tudo que vai acontecer a partir disso. Ela escreve, né? Ela começa a escrever esse romance, as coisas acontecem na vida real. E eu queria entender de que maneira você, como escritora, se identifica com ela. Se existe algum elemento autobiográfico ali, afinal de contas,
você Sim. também é escritora e muitas das coisas talvez tenham acontecido na sua vida, né? Bom, autobiográfico não, mas assim, ela é uma espécie de alter ego meu, assim, ou pelo menos foi no começo do romance. Assim, eu comecei a escrever muito jovem, né? E as pessoas diziam: o que você vai contar? Para contar alguma história tem que ter vivido coisas, né? As pessoas têm que ter o que contar. Quando, na verdade, o ficcionista cria coisas e, através, às vezes, da realidade, transmuta isso para a ficção, né? E ela é um pouco eu, assim, uma jovem apaixonada por livros que um dia eu começo a escrever. Não sei se as coisas que eu escrevi transformaram a vida de outras pessoas, mas a minha transformaram, né? Eu sempre brinco, contei ontem e vou contar de novo aqui para vocês, e essa é uma coisa que eu falo muito, que eu desencalhei por causa da literatura, porque quando eu comecei a escrever meu primeiro romance, e eu escrevi vários antes de publicar o primeiro livro, eu estava lá tão preocupada e ocupada querendo ser uma escritora, que eu estava totalmente assim, minha vida amorosa era uma esculhambação. E eu conheci o meu marido. Ele foi o primeiro leitor que me mandou um e-mail, veja só. E eu casei com ele, né? Com o primeiro leitor que me escreveu. E somos casados já há 13 anos. Mas quem pediu em casamento foi você ou ele? Foi ele fez tudo, eu não fiz nada. Ah, tá. Ele leu o livro, ele mandou o e-mail, ele foi lá me conhecer e ele me pediu em casamento. Você falou que você é apaixonada por livros, sempre foi. A sua família, ela sempre leu também ou você foi por conta própria desvendar esse mundo dos livros? Não, eles não liam, não liam. Na minha casa tinha pouquíssimos livros, assim. Eu era um ser meio estranho para eles, né? Então, meus pais ficavam muito impressionados com aquela coisa de eu gostar de ler. E quando eu resolvi virar escritora, mais impressionados ainda, né? Com o fato de eu querer escrever. Então, eu trouxe um pouco desse universo para dentro da minha casa, assim. Hoje em dia, provavelmente, eles leem muito mais do que liam antes, né? Eu até queria falar uma coisa para vocês, pessoal. A gente estava conversando antes. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu livro, um jeito super legal é entrar no site da Intrínseca ou então no Facebook da Intrínseca, onde a gente disponibilizou dois book trailers, 2 trechos do livro que são lidos por 2 amigos meus muito queridos. Um é o Thiago Lacerda, que vocês todos conhecem, e outro é a mulher dele, a Vanessa Lois, que são... O Thiago é meu amigo desde o tempo da Casa Sete Mulheres, quando ele fez o Giuseppe Garibaldi, né? E agora a gente trabalhou de novo no Tempo e o Vento. E eles, então, super queridos, adoraram o livro e gravaram trechos do livro. É uma maneira super legal de conhecer um pouquinho da história. Pois vocês entrem lá no Facebook da Intrínseca e assistam. Ficou lindo mesmo. A Casa das Sete Mulheres foi seu livro, eu não sei se você sabe, foi que número esse Foi livro? meu 5º livro. 5º livro. E, de repente, você se deparou com um sucesso retumbante, com todo mundo reconhecendo, no mínimo, seu nome. Como é que foi esse momento para uma menina? Eu era, né? Fazer essa... Continua sendo. Bom, De repente, lidar com esse sucesso muito inesperado. A gente nunca espera, né? Assim, foi uma coisa bem engraçada, porque... o livro foi comprado pela Globo e tudo muito rápido, assim, às vezes a Globo compra os direitos de uma obra e fica 10 anos guardado lá, né, nos seus arquivos. Mas a Casa Sete Mulheres não, eles compraram os direitos em agosto e em setembro eles já estavam montando as locações e estreou no janeiro do ano seguinte, né? E tinha uma data para estrear. Então foi muito engraçado, assim, para mim, porque eu já vinha escrevendo há algum tempo. Mas, na verdade, assim, parecia que para a maioria das pessoas eu tinha nascido naquele dia. No dia 7 de janeiro, estreou no dia 7, que o Jaime foi supersticioso, o telefone começou a tocar de manhã à noite, assim, e foi um tempo em que eu dei uma média de 10 a 15 entrevistas por dia. É um pouco assustador para um escritor que é mais quietinho e tímido, assim. Parece uma coisa meio autofágica. Você está sempre falando de você mesmo, daqueles personagens o tempo inteiro, né? E, no entanto, é uma experiência muito interessante se você não se apegar a ela, né? Porque fazer sucesso é muito legal, mas você não pode ficar pensando nisso, porque o sucesso vai e vem, né? Tem momento. Como eu sempre fui uma escritora e o que eu mais gostei de fazer mesmo foi escrever, eu lidava com isso com leveza, assim, e quando as coisas diminuíram, não sofri. Mas tem gente que sofre, né? Então eu levei assim, às vezes era chato, às vezes era divertido, mas foi uma experiência
importante, assim, para uma escritora que estava começando, porque você é jogado direto, assim, no meio da arena dos leões, Ninguém né? te prepara, né? E assim como muita gente te elogia, muita gente se baixa o pau totalmente. E você tem que aprender a lidar com isso com leveza, né? E até porque o meu romance termina na última página e no ponto final do meu livro, e a série é uma coisa que é um desdobramento disso. Então o sucesso da série, para mim, sempre foi legal, sempre me trouxe coisas boas, mas não é um trabalho meu, né? O meu trabalho inspirou este outro trabalho. Então, até quando as coisas mudavam, né? Eu assisti a série e as pessoas todas na Globo foram sempre muito legais comigo e tal. A Maria Adelaide, que foi a roteirista, dizia: olha, vou mandar o capítulo de hoje para você não tomar um susto. E então eu acompanhei tudo com tranquilidade, mas evidentemente que tudo mudou muito. Mas eu levei com naturalidade. Você não pode achar isso ruim, né? Primeiro que você achar, não vende. Ninguém está mandando você vender os direitos. E segundo que você tem que aproveitar o lado bom de tudo isso. Para mim, o que me trouxe de muito legal foi que a série começar a entrar na Globo e ser distribuída para outros países, abriu as portas das editoras internacionais para mim, né? Então hoje eu tenho alguns livros traduzidos em outras línguas, mas sempre começou pela Casa das Sete Mulheres. Então isso é muito legal, isso é uma coisa que eu ganhei com a série mesmo. Bacana. O Ednei Silvestre esteve aqui hoje, foi um dos nossos entrevistados aqui no stand do Submarino, porque afinal de contas durante a semana a gente está recebendo muitos escritores muito bacanas, e ele comentou a respeito da Casa das Sete Mulheres, que ele achava muito engraçado, porque ele vai ter uma obra adaptada, que ele achava muito engraçado que escolheram o Tiago Lacerda para fazer aquele papel. O Giuseppe Garibaldi. Do Garibaldi, que na verdade ele não era alto, não era lindo, não tinha aquela cor de olhos. Como é que foi para você, tendo o seu livro como referência para a obra, como é que foi de repente lidar com aqueles personagens que para você estavam na sua imaginação de um jeito e ali na tela tinham outra cara? Bom, essa história do Tiago Lacerda tem até uma história engraçada sobre isso, né? Na verdade, você entende que o meu romance era a história daquelas mulheres e realmente o galã do meu romance era o Giuseppe Garibaldi, né? E ele não era lindo, e não era alto, e não era moreno, mas ele era o meu galã. E é claro que a televisão tem que colocar tudo isso visualmente, então trouxe um super galã. E na época que isso aconteceu, lá no Sul, provavelmente a maioria das mulheres adorou, mas assim, tinha uma senhora historiadora que ela começou a fazer um abaixo-assinado contra isso, porque ela estava muito brava que o Tiago Lacerda era moreno e não iam pintar os cabelos dele de loiro para fazer o papel de Giuseppe Garibaldi. Então acontece tudo que é tipo de maluquice no meio dessas coisas, né? 3 autores que você poderia citar pra gente aqui. Olha que sacanagem perguntar isso. Eu poderia citar 30 mil. 30 mil autores que você poderia Bom, citar pra gente. gente, acho que até o final da Bienal eu consigo, né? Tá, 3 autores. Eu acabei de falar nesse momento, um autor que eu admiro muito ali numa entrevista que me fizeram. Eu admiro muito Somerset Maugham, que é um autor que eu acho que é super esquecido hoje em dia, mas eu acho ele um gênio. Hã? Brasil, né? Mas adoro Somerset Maugham, admiro. Outro autor que eu admiro muito é o Philip Roth, adoro, sou louca por ele, saiu o livro, já estou lá comprando. E falar um autor brasileiro que eu admiro muito, tá? Tabajara Ruas. Admiro muito a obra dele, acho que ele tem livros incríveis, assim. Sou fascinada por alguns dos romances que ele já escreveu. Então, falei aí, acabou saindo 2 americanos e um brasileiro. Né? Maravilha. Letícia, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje com a gente. Pelo que eu entendo, então, você, a partir de agora, vai para o stand da editora Intrínseca. Isso aí. Quem quiser, passar lá, pegar um autógrafo, vou estar autografando o Sal lá, vai ser um prazer receber vocês. Vai ser ótimo, uma delícia. Então, em nome do Submarino, eu queria agradecer imensamente a presença de Letícia Wierchowski aqui no stand. Muito obrigada.